Um outro aspecto que eu adiantei que é relevante sobre os mercados e que faz parte da dinâmica do mercado, que define como as coisas vão funcionar no mercado, é a demanda. Vocês vão lembrar que eu já mencionei o conceito de demanda lá na primeira aula de fundamentos, e eu expliquei que a demanda é o conjunto de compradores que tem uma determinada necessidade e desejo e que está respaldado pelo poder de compra dessa oferta, desse produto que vai atender essa necessidade ou desejo. Nós vamos ver aqui que os profissionais de marketing estão capacitados a estimular a demanda. Essa vai ser a operação mais comum. O nosso esforço em marketing vai ser no sentido de capacitar os consumidores a distinguir as várias ofertas e, de preferência, que eles sejam capazes de identificar a nossa oferta como sendo a mais relevante em detrimento das ofertas dos concorrentes. E é dessa forma que nós vamos, então, obter uma posição vantajosa no mercado, nos destacar nesse mercado e garantir para a nossa empresa, a nossa organização, uma condição de sucesso comercial. Mas não é bem isso que acontece. Nós temos que pensar isso de uma forma mais ampla. Nem sempre a empresa vai buscar simplesmente o aumento de demanda. Aí vocês podem perguntar, mas aumentar a demanda já é uma coisa complicada. Como assim simplesmente aumentar a demanda? Bom, algumas empresas têm situações em que elas estão passando por dificuldades, por exemplo, para a produção ou para a obtenção de matéria-prima. Neste caso, os profissionais de marketing vão ter que, de alguma forma, atender os clientes com os recursos que eles têm e gerenciar a insatisfação dos clientes insatisfeitos por não terem recebido o produto. Resumindo de uma forma mais ampla, então nós dizemos que os profissionais de marketing são responsáveis pela gestão da demanda, ou seja, fazer com que os clientes se interessem pelos produtos da empresa na medida em que a empresa tiver capacidade de entrega. Um exemplo clássico de gestão da demanda é em restaurantes muito movimentados, pré-Covid, claro, onde as pessoas vão procurar o mesmo restaurante no mesmo horário e vai acontecer filas, não vai ter como, a estrutura do negócio não vai atender isso, a gente cai no problema de formação de filas. Esse é um assunto delicado para prestadores de serviços e a gente pode pegar os bancos como um tipo de empresa particularmente preocupado com a questão das filas, inclusive é um aspecto regulado pelo Banco Central, o tempo máximo que o cliente deve ficar à espera de um atendimento no banco. Bom, essa questão então do atendimento de filas, ela vai implicar no dimensionamento do número de pessoas, de funcionários do banco que precisam estar à disposição. E isso é um fator relevante para os próprios custos operacionais. Então, a gestão da demanda é um aspecto no marketing que vai exigir muito da atenção do profissional de marketing, não só para conhecer exatamente o tamanho da demanda a cada momento no dia, por exemplo, a cada horário do dia, os profissionais de marketing dos bancos têm um monitoramento de qual é o fluxo de pessoas que acorrem à agência e procuram padrões para poder saber como eles podem dimensionar de uma forma variável a sua equipe de caixas ou de atendentes para poder atender todos os clientes. Então, essa ideia de ser possível influenciar o nível da demanda, a percepção das oportunidades dos consumidores e como essa demanda ela varia ao longo do tempo, essa é a principal necessidade dos profissionais de marketing. Em marketing, nós distinguimos ainda as demandas por tipos. Então, nós temos alguns casos que nós dizemos que a demanda é negativa. Nós nos referimos à demanda negativa quando nós dizemos que tem uma aversão ao nosso produto. Nossos clientes não querem comprar o nosso produto, tem uma aversão à nossa marca. E, claro, esse é um problema muito sério de uma determinada marca e que precisa ser tratada com muita seriedade pelos profissionais de marketing. Um exemplo pode ser, por exemplo, demanda negativa na área da política. Então, eu posso ter um político que realmente
não é admitido pela população como sendo um líder, e esse político ele pode ser referido a ele dentro do contexto da discussão de marketing da campanha, que é uma aplicação muito, inclusive, conhecida de marketing para o planejamento de campanhas. Então, os profissionais de marketing de um candidato desse que está sendo protelado e não está sendo aceito na população podem se referir à demanda dele como uma demanda negativa, ele está sendo rejeitado. Aliás, na política, esse é um conceito muito importante quando se trata de gestão de campanhas, porque muitas vezes o critério decisivo para a escolha de um governante qualquer, de um candidato, é o nível de rejeição que ele tem e não tanto o nível de preferência que ele tem junto aos consumidores. Bom, nós podemos também falar em demandas inexistentes. Os consumidores também não reconhecem uma determinada categoria de produto, um determinado produto, uma determinada marca como sendo relevante para eles, ou nem sabe que essa marca fornece produtos. Então nós temos o caso também de uma demanda inexistente de produtos e serviços que não são conhecidos ou que não têm interesse pelos consumidores. São casos mais raros. Nós temos uma situação também que nós chamamos de demanda latente. Demanda latente é quando se sabe que tem um determinado mercado para um determinado produto, mas esse produto ainda não encontrou uma forma de ser concebido ou construído de tal forma que os consumidores entendem isso como uma solução. Então, eles podem ter necessidades não atendidas dos clientes. As demandas latentes são muito interessantes e elas vão ser os impulsionadores, então, de novas tecnologias. A gente pode dizer que existia uma demanda latente para um aparelho eletrônico que, ao mesmo tempo, conseguisse executar funções de telefone, calculadora, troca de informações de texto e assim por diante, só que a tecnologia ainda não atendia isso, não tinha uma solução para isso. Quando aparece, então, o conceito do celular, e ele ocupa esse lugar, né, de um telefone inteligente, o mercado demonstra, então, que ele estava interessado nisso, estava procurando uma solução tecnológica para isso, e ele adere a isso. A demanda de latente passa a ser uma demanda real, então. Bom, nos casos das demandas positivas, as normais que a gente vai enfrentar, de pessoas querendo comprar o nosso produto, nós temos algumas classificações ainda. Por exemplo, nós temos um conceito importante que é a demanda irregular. A demanda irregular, ela está associada a produtos que têm demanda só em alguns períodos do ano. Caso típico é de locação de pousadas em Santa Catarina. Então, as pousadas de Santa Catarina ficam um longo tempo com baixíssima taxa de ocupação. Quando chega o verão, né, as pessoas vão procurar um lugar para ficar e aí a lotação é completa. O desafio para esse tipo de empresa que trabalha com demanda irregular é encontrar exatamente um regulador de demanda. Poderia ser, por exemplo, encontrar outras aplicações para as pousadas que fossem possíveis e que não demandasse exatamente de usufruir a praia, usufruir o sol. Por exemplo, poderia ser pensado em como usar essa infraestrutura que está disponível o ano inteiro para alocação para empresas, para outros tipos de reuniões que não fossem focadas na questão do uso da pousada como um abrigo, né, ou um acolhimento durante a temporada para quem está querendo aproveitar a praia. Isso é um desafio. E quem consegue superar esse desafio e consegue uma receita regular ao longo do ano, lá, mesmo que não seja no mesmo nível, mesmo que haja um pico, mas que haja uma regularidade nas receitas ao longo do ano, minimamente para pagar as despesas e a estrutura e manter o negócio em atividade de uma forma saudável, sem ter que estar investindo, já é uma grande solução. O desafio está colocado aí para profissionais liberais, por exemplo, os dentistas e médicos, que a menos que seja um médico muito respeitado, que tenha agenda lotada, provavelmente vai enfrentar esse tipo de dificuldade de demanda irregular, ou seja, ele pode se dirigir para o consultório e atender 2 ou 3 clientes numa tarde apenas e ficar o resto do tempo à disposição. Outros negócios também de menor fluxo também podem ter essas dificuldades.
Os restaurantes e bares também têm essa dificuldade de demanda irregular, porque eles têm um grande afluxo nos restaurantes nos horários de alimentação, ou almoço ou janta, e o restante do público fica sem atendimento. Lógico que estou falando uma situação normal, não estou falando uma situação de pandemia, né? Sempre lembrando isso. Bem, então essa foi a demanda irregular. Nós temos a demanda plena. A demanda plena é o ponto ideal, onde a empresa tem os consumidores buscando os produtos dela de uma forma regulada com a sua capacidade de produção e entrega. Então, esse é o limite, né, de produção realizado e o limite de eficiência que a gente vai atingir. É uma situação bastante rara. É possível, mas depende muito mais dos esforços de marketing do que propriamente da gestão ou da vontade dos consumidores ou do poder dos consumidores. Nós estamos falando aqui de uma situação em que não há clientes em fila de espera, que a empresa está atendendo rigorosamente em dia todos os seus clientes e que eles não estão esperando, mas também não há ociosidade da operação da empresa. De novo, é uma situação ideal, mas como tal ela é muito mais raramente encontrada na nossa realidade. E nós temos também o que é chamado de demanda indesejada. E vocês podem perguntar, mas poxa, como é que a gente vai ter uma demanda indesejada se a empresa não quer vender? De fato acontece isso. Por exemplo, em alguns setores em que os produtos podem ser potencialmente nocivos para os consumidores e eles podem ter grandes perdas pelo consumo excessivo, descontrolado. Um exemplo muito clássico é a indústria das bebidas alcoólicas, que também por força de lei, mas muito também por conscientização dos próprios executivos dessas indústrias, têm feito sempre também campanhas pelo uso moderado da bebida, pelo uso da bebida com responsabilidade. Existem várias fórmulas que as empresas usam para dizer, mesmo também os automóveis mais potentes, né, dirija com cuidado, não ultrapasse o limite de velocidade. Claro, a empresa entrega para um comprador um carro que vai a 300 por hora, sabendo que as nossas estradas aqui têm limite de velocidade, sei lá, no máximo a 120. Como é que funciona isso, né? Então as empresas fazem o carro que vai a 300 por hora, entregam para o cliente e dizem, a tua responsabilidade é de andar nos limites das velocidades que estão dentro do que está permitido por lei. Então, às vezes é uma situação contraditória, né? A gente pode pensar, bom, mas a empresa vive de venda de uísque, como é que ela vai dizer para a pessoa não tomar muito? Essas empresas, a meu ver, elas estão fazendo corretamente. Não interessa para uma empresa que os seus clientes abusem do produto, porque em última instância elas estão diminuindo o valor que elas estão entregando. A ideia de uma bebida alcoólica é que ela seja consumida com moderação. Isso é o que é proposto. O fato de ter distorções de comportamento e comportamento exagerado que leva ao alcoolismo, que leva a doenças vinculadas ao alcoolismo, é uma questão que vai ser relacionada por nós a esses problemas, as distorções do consumo, como são chamados em marketing. Então, isso pode ser aplicado, por exemplo, também por uma pessoa ter um comportamento adito às compras. Então ele pode gastar muito mais do que ele recebe fazendo compras sem ter uma razão concreta para comprar aquele produto. Então ela compra pela simples compra ou por um desvio de comportamento. Isso é entendido como desvio de comportamento, então. De uma certa forma, a gente passa a responsabilidade, então, para o consumidor. Dizer, não é uma distorção do marketing, é uma distorção do consumidor, ele que está. Tem esse ponto, né, negativo nessa abordagem, mas, por outro lado, apesar de ter essa desresponsabilização, entre aspas, da empresa, ela não deixa de estar correta, porque o mesmo produto é ofertado para um conjunto grande de consumidores e alguns deles só apresentam esse desvio de comportamento. Então fica a questão aqui para vocês debaterem, talvez colocarem uma sugestão embaixo aqui do vídeo, que é como é que tem que acontecer, qual seria o ideal, qual é a relação ideal quando se fala, então, em demandas indesejadas e comportamentos inadequados dos consumidores em relação à compra ou em relação às empresas.
é sim uma preocupação das empresas, é uma preocupação também de imagem pública que a empresa tem. Depois a gente vai ver sempre que a empresa procura manter a melhor imagem na sociedade, e esses casos certamente denigrem a imagem das empresas. As empresas devem procurar soluções melhores do que elas têm hoje. Então, se vocês têm uma, por que não dividir comigo, certo? É isso por enquanto.